Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. Teve vitória na noite de ontem na Copinha, em 2 jogos, 2 vitórias. O Cruzeiro já classificado para a próxima fase da competição. Os preparativos do técnico Tite para a estreia no sábado. Por falar em Tite, hoje ele será apresentado em entrevista coletiva na Toca da Raposa 2, as movimentações de mercado, tudo isso você confere a partir de agora na Falando primeiro sobre a vitória do Cruzeiro 1-0 para cima do Sport de Patos da Paraíba, o jogo em Francana. O gol foi do Fernando, vitória magra do Cruzeiro 1-0. Cruzeiro chegando aos 6 pontos em 2 jogos e já garantindo classificação para a próxima fase da Copinha. O Cruzeiro que tinha vencido o Barra de Santa Catarina e agora fez 1-0 para cima do Sport de Patos. O time ainda tem mais um jogo e com certeza o técnico Myron César aí pode até rodar a equipe no jogo de depois de amanhã já. Esse é o ritmo da Copinha. Dia 9 o Cruzeiro enfrenta a Francana, que é o time aí que cedia o grupo em Franca, e o time então do técnico Myron César. Os dois times venceram os 2 jogos. A Francana fez 1-0 para cima do Barra e agora tem esta última partida então para fechar o grupo 13 na Copinha. Enquanto isso, o profissional trabalhando na Toca da Raposa 2 em 2 períodos mais uma vez nesta quarta-feira, e hoje teremos a entrevista coletiva do técnico Tite. Ontem foi apresentado o Bruno Spindel e hoje o Tite fala pela primeira vez. O Cruzeiro confirmou a programação para esta entrevista do técnico Tite. O horário é de 1h30 da tarde, que é quando vai começar. Uma previsão aí de até 1 hora de entrevista estourando e a transmissão na TV Cruzeiro. Todo mundo então convidado aí para acompanhar a apresentação do técnico Tite. Com certeza vai falar sobre todo esse planejamento, essa vinda para o Cruzeiro e o planejamento neste início de ano. O Tite que estreia sábado diante da equipe do Pouso Alegre com esse time alternativo do Cruzeiro. Claro que veremos aí oportunidade para atletas que vinham jogando menos ali numa reta final, por exemplo, o Matheus Henrique, o Japa, o Rian Guilherme, o Cauã Moraes, o Cauã Prates, o João Marcelo está neste grupo também. Então estou até curioso para ver quais dos jogadores que estavam emprestados que vão compor aí esse time neste início de temporada, e a garotada também vai marcar presença com toda certeza como opções no banco de reservas nestes 3 primeiros jogos, pelo menos, do Cruzeiro neste início de Campeonato Mineiro. Por falar em Campeonato Mineiro, sábado então, a venda de ingressos rolando, ingresso.cruzeiro.com.br. Ontem trouxemos uma informação importante sobre o Cruzeiro em busca aí do Gerson, fazendo muito esforço e podendo até, quem sabe, fechar esta negociação sem a inclusão do Jonathan Jesus. O Cruzeiro, ele entende que o Jonathan Jesus tem potencial para se valorizar ainda mais. Por mais que o Zenit tenha feito o pedido para que o atleta fosse incluso nesta negociação, existe, repito, uma possibilidade de ser somente em cash, em grana. E aí seria um valor muito alto desta negociação, como a gente trouxe ontem, uma proposta do Cruzeiro de mais de 25 milhões de euros, podendo alcançar aí para tentar a contratação do meia Gerson, que ainda segue no Brasil, tem reapresentação marcada para segunda-feira lá em São Petersburgo, na Rússia. Claro que as partes estão tentando destravar o negócio para que ele possa ficar já no Brasil e só acertar a papelada. Vamos acompanhar, quem sabe aí nos próximos dias, novidades sobre esta questão. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima.
Vamos que vamos! Nos próximos dias, a Raposa oficializará a permanência de Fagner. O lateral direito, que estava emprestado pelo Corinthians, rescindiu o contrato com o clube paulista e assinará em definitivo com o Cruzeiro. Aos 36 anos, ele firmará vínculo até o fim de 2026, com possibilidade de renovação automática mediante o cumprimento de metas esportivas. A permanência concretiza um desejo antigo do jogador, que chegou a ser colocado em dúvida em determinado momento da temporada. Fagner havia sido contratado no ano passado para dividir a posição, já que William era a única opção no elenco em 2024. A missão foi cumprida com eficiência. O lateral se revezou na titularidade durante boa parte do primeiro semestre, até sofrer uma fratura na fíbula em julho, que o afastou dos gramados por meses. O retorno aconteceu apenas na última rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o período de recuperação, o Cruzeiro se movimentou e acertou a contratação de Cauã Moraes, pagando a multa rescisória ao Atlético PR. Com isso, o elenco passou a contar com 3 laterais direitos, e internamente surgiu o debate sobre a permanência de Fagner. Em determinado momento, a saída chegou a ser vista como o caminho mais provável. No entanto, alguns fatores foram decisivos para a mudança de cenário. Mesmo longe dos jogos, Fagner manteve postura de liderança no dia a dia, algo muito valorizado dentro do clube. A conduta agradou à comissão técnica e especialmente a Leonardo Jardim, que se mostrou favorável à continuidade do atleta. Com a troca no comando técnico, Tite assumiu o Cruzeiro, mas não interferiu diretamente no planejamento da diretoria sobre o lateral. Ainda assim, deixou claro que contaria muito com Fagner caso ele permanecesse. Os dois têm histórico juntos no Corinthians e na seleção brasileira, incluindo a convocação para a Copa do Mundo. A experiência em grandes competições também pesou. Mesmo buscando nomes de projeção, como o próprio Cauã Moraes e o atacante Nézer Villarreal, o Cruzeiro entende que precisa mesclar juventude com jogadores acostumados a decisões e títulos. Em 2026, o clube voltará a disputar a Libertadores, e a diretoria quer dar passos mais firmes rumo a conquistas importantes, após campanhas próximas do título na Sul-Americana e na Copa do Brasil. No aspecto financeiro, o acordo também agradou. Em 2025, o salário de Fagner foi dividido com o Corinthians. Caso o empréstimo fosse renovado, o Cruzeiro teria que assumir o valor integral. Com a rescisão e um novo acerto entre jogador e clube paulista, a permanência definitiva praticamente não representa aumento na folha salarial da Raposa. Desde as primeiras conversas com Pedro Lourenço e outros dirigentes, Fagner demonstrou forte desejo de permanecer em Belo Horizonte. A adaptação ao clube, à cidade e ao ambiente pesou na decisão. O mesmo vale para a família e para o filho, Henrique, que atua nas categorias de base do Cruzeiro e a partir de março, quando completar 16 anos, poderá assinar seu primeiro contrato profissional.